Deixa eu botar para gravar aqui. Então vamos lá. Se eu não me engano, na aula passada surgiu algumas dúvidas aí em relação a como aplicar a propriedade distributiva. Não foi isso? Foi isso mesmo, Ana? Que você tinha algumas dificuldades. E aí eu até disse, né? Vamos retomar então na próxima aula. Então, vamos fazer aqui rapidão e a gente já resolve os próximos exercícios que ficaram faltando da aula passada. Então, vou pegar aqui uma parte em branca aqui para a gente fazer. Então, presta bastante atenção aí, Ana, Everton. Seguinte, quando nós falamos em propriedade distributiva, pessoal, nós estamos querendo dizer o seguinte. Imaginemos aqui que a gente tem dois valores, tá? Um valor x e um valor y. E esses dois valores estão multiplicando também outro valor x e outro valor y. Tá certo? Quando nós falamos em propriedade distributiva, tá, pessoal? Eu vou fazer aqui a maneira mais rápida e fácil, não vou ficar retomando, até porque isso aqui é só uma revisãozinha, tá? Senão a gente perde muito tempo. Nós temos que considerar os termos, tá? Então, olha só, nesse caso aqui nós temos x mais y vezes x mais y, tá? Nós temos aqui o x sendo o nosso primeiro termo e o y o segundo, tá? Sempre que nós vamos aplicar a propriedade distributiva, significa o quê? Aqui nós temos uma multiplicação, certo? Então, nós temos que fazer o primeiro termo vezes os dois termos do outro fator ali, tá? E nós temos que fazer o segundo termo também vezes os dois. Então, como que ficaria? Olha só, nós temos que pegar esse primeiro termo, que é o x, e multiplicar pelo x do lado de lá. Então, vai ficar x vezes x, tá? E a gente sabe que x vezes x é x ao quadrado. Tudo bem? Só que esse x também ele tem que multiplicar o y lá do outro lado também. Então, x vezes y, aí nós temos que obedecer a regrinha de sinal, né? Aqui está mais, o x aqui é mais também. Então, mais com mais a gente sabe que é mais, né? Então, mais x vezes y, que é xy. Tá? Então, agora percebam que o primeiro termo, que é o x, a gente multiplicou pelos dois do lado de lá. Nós temos que fazer o mesmo para o segundo termo, que é o y. Então, a gente pega esse y aqui e multiplica também pelo x. Então, mais yx, né? Ou xy, tanto faz. E pega o y aqui também e multiplica pelo y do lado de lá. E y vezes y é y ao quadrado. Tá certo? Então, Ana, para você que me perguntou na aula passada como que a gente fazia a propriedadezinha distributiva, é dessa forma, tá? Nós pegamos sempre um termo e multiplica pelos outros de lá e o segundo termo pelos outros de lá também. Então, um exemplo aqui com números, tá? Suponhamos que a gente tinha aqui 2 mais x vezes 3 mais x. Vou dar um exemplo diferente aqui, que tenha um sinalzinho de menos. Para a gente aplicar a regrinha de sinal também. Tá? Então, como que ficaria essa distributiva? Primeiro, eu vou pegar o 2 e multiplicar pelo primeiro termo do lado de lá. 2 vezes 3, fala Sampaio, beleza? Coloca o nome completo aí, por favor. 2 vezes 3, 6, né? E a gente pega o 2 e multiplica pelo x lá também. Só que agora, olha o detalhe, nós temos aqui um sinalzinho de menos, né? Então, menos com o mais do 2 vai dar menos. Então, 2 vezes x menos 2x. Tá? E agora, nós também temos que fazer a multiplicação do segundo termo também, né? Então, vamos pegar aqui o x, multiplicar aqui pelo 3. Está positivo com positivo, continua positivo. Então, mais x vezes 3 dá 3x, né? E o x também tem que multiplicar o x do lado de lá. Só que olha o detalhe, aqui a gente tem mais e aqui a gente tem menos, né? Então, regrinha de sinal. Sinais opostos fica negativo. Então, menos x vezes x, que é x ao quadrado, tá? Aqui daria para a gente juntar os termos semelhantes, tá? Mas, enfim.
Deu para entender, ô Ana? Como que a gente aplica aí a propriedade distributiva? Vai ser sempre assim, tá? A gente vai sempre pegar aí o termo, multiplicar pelos dois, tá? Pega o segundo termo e multiplica pelos dois termos lá de lá também. Beleza? Ficou claro então, né? Então agora a gente pode seguir aí com os nossos exercícios. Deixa eu só anotar aqui a frequência do Felipe. Ah, tá. E depois disso? Bom, aqui ó, dá pra gente juntar os termos semelhantes, tá? A gente vai juntar x com x. Então, olha só, eu tenho menos 2x, ou tô devendo 2x. Aí eu pago 3x, eu fico com quantos x? Fico com 1x, né? Então, essa conta aqui, reescrevendo ela na forma reduzida, ó, vai ficar x ao quadrado mais x, porque ó, menos 2x mais 3x sobra 1x, né? Mais 6. Tá? É só isso. Mas o que você precisa entender, de fato, que é a propriedade distributiva, é isso que eu expliquei aqui. A gente sempre pega um termo e multiplica por todos lá de lá. Depois pega outro termo e multiplica por todos lá de lá também. Tá certo? Vamos refazer de novo aqui, então, aquele exercício que a gente deu uma empacada na aula passada, tá? Que faltou tempo aí e tudo mais. Ele falava assim, né? Um pedaço retangular de tecido encolhe após a primeira lavagem, mantendo, entretanto, seu formato. Então, pessoal, vamos imaginar aí um pedaço de pano retangular, tá? Aí, a gente foi lá, lavou ele, colocou no sol para secar, e a gente reparou que esse pedaço de pano encolheu, tá? Então, ele tinha lá um tamanho inicial, que a gente foi lá e mediu, o comprimento dele deu 5 e a largura deu 3. Só que quando a gente colocou ele para secar, o que aconteceu? A gente percebeu que ele encolheu, tá? Ele perdeu aí um tamanho de x e perdeu um tamanho de y, tá? Tanto no seu comprimento quanto na sua largura. Tudo bem? E aí o exercício quer saber o seguinte: qual será a área perdida do tecido? Então, pessoal, a gente quer saber quanto que esse tecido encolheu, tá? Então, olha, inicialmente a gente tinha uma área, certo? E essa área é tudo isso daqui, ó. Todo esse tamanho aqui do tecido, tá? Ele inteiro, tá? Então, vamos imaginar que esse pedaço todo aqui, ó, seja o pano que a gente pegou para lavar. E aí a gente foi lá e mediu esse pano e ele tinha ele valia 5 unidades de comprimento e 3 unidades de largura, tá? Então a gente sabe que para calcular a área de um retângulo, basta fazer o lado maior vezes o lado menor, né? Então essa daqui vai ser a nossa área inicial, tá? Então a gente sabe que a área inicial desse pano que a gente pegou para lavar era 5 vezes 3. E a gente sabe que 5 vezes 3 dá 15, no caso aqui, unidades quadradas, tá? Por que unidades quadradas? Se fosse centímetro, ia ser centímetro quadrado. Se fosse metros, ia ser metros quadrados. Como aqui não informou, então a gente deixa lá unidades quadradas. Até aqui tudo bem, pessoal? Vocês entenderam o que eu fiz? Eu calculei só a área daquele pano inicial. O exercício forneceu. Ele tinha 5 por 3, calculei a área dele. Tudo bem até aqui? Dá um joinha aí no chat. Beleza, então. Só que aí, ó, a gente tem que continuar, né? Por quê? O exercício quer saber quanto que o nosso pano encolheu quando ele foi para secagem, certo? Então, olha só. Se a nossa área inicial era 15, depois, deixa eu apagar tudo isso daqui, ó, para ficar mais fácil vocês enxergarem.
Quando o nosso pano encolheu, ele passou a ficar de qual tamanho? Olha só, ele ficou desse tamanho aqui só, tá? Ó, esse pedaço aqui que eu estou delimitando, certo? Então, ele encolheu para esse pedaço, tá? Para essa área aqui. Isso significa que ele perdeu esse pedaço aqui que eu estou pintando de vermelho, tá? E o exercício forneceu algo muito importante para nós. Ele falou que essa área aqui em azul, ou seja, essa área final... E aí, Levi, beleza? Não colocou o nome completo aí para nós? Te dar uma presença? Deixa eu marcar aqui. Então, Levi, nós estamos resolvendo novamente aí o exercicinho da aula passada, tá? Então, turma, como esse pedaço de tecido aqui encolheu, ele ficou menor, né? E essa área final, o exercício forneceu para a gente quanto que ela vale. Só que ele forneceu em forma de expressão. Olha aqui, ó. A área do forro após lavado é essa daqui, ó. É algum valor? Não. É uma expressão, né? Então, ele fala para a gente que a área final, ou seja, a área depois de encolhido, é isso daqui, ó. 5 menos x vezes 3 menos y, tá? Ele só falou isso. Então, significa que, ó, o pano, antes de lavar, tinha 15 unidades quadradas de área, que foi o que a gente calculou, né? Que era 5 vezes 3, certo? Só que depois de lavado e colocado para secar, ele encolheu. E aí ele passou a ter qual área? Essa daqui, ó, 5 menos x vezes 3 menos y. A gente sabe quanto que vale isso? Não. Por isso que a gente tem que calcular, né? Que foi a propriedade distributiva que eu estava explicando ali para a Ana agora há pouco, né? Então, o que a gente tem que fazer nesse caso aqui? Ó? Eu tenho esse valor aqui multiplicando esse, né? Então, lembra? Vamos aplicar a propriedade distributiva. Eu pego sempre o primeiro termo aqui e multiplico pelos dois de lá. Depois, pego o segundo termo e multiplico pelos dois de lá também. Tá? Então, vamos pegar aqui o 5 e multiplicar o 3 ali primeiro, né? Quanto que é 5 vezes 3? 15. Então, nós vamos ter aqui 15. Né? E agora, vamos pegar o 5 e multiplicar por quem também? Multiplicar o y. Só que olha o detalhe, ó. Aqui nós temos um sinal de menos. E aqui, antes do 5, quando não tem nada, a gente tem um sinal de mais, né? Então, sinais opostos, a gente sabe pela regrinha de sinal que vai ficar negativo, né? Então, 5 vezes y menos 5y, tá? E agora, pegamos o 5 e multiplicamos pelos dois de lá. Falta quem? Pegar o x também, né? Então, a gente pega o x e multiplica pelos dois de lá também. X vezes 3. Só que olha o detalhe, o x é negativo, tá? E o 3 aqui, quando não tem nada antes dele, é um mais, né? Então, o 3 é positivo. Então, menos com mais vai dar menos. X vezes 3 dá 3x. E o x também tem que multiplicar o y. Menos x vezes menos y, olha só que interessante agora. Ó. Tanto o x quanto o y é negativo. E menos vezes menos, a gente sabe que dá mais, regrinha de sinal. X vezes y dá xy. Tá, pessoal? Então, olha só. Esse daqui, ó, é o resultado da área final, ou seja, dessa área em azul aqui. Só que o exercício ele quer saber qual será a área perdida, né? Se ele quer saber a área perdida, ele quer saber essa daqui, ó, em vermelho, tá? Se ele quer saber essa área em vermelho, olha só. Inicialmente, a gente tinha 15,
e no final a gente tinha esse valor aqui. Se eu quero saber só esse pedacinho aqui, ó, em vermelho, basta eu pegar a área inicial, subtrair a área final, que eu vou ter a área perdida, tá? Então, foi o que a gente estava conversando na aula passada. A nossa área perdida, que eu chamei de AP, é o quê? A nossa área inicial menos a área final, tá? Então, basta a gente organizar aí, ó. A nossa área perdida, então, vai ser igual à área inicial. A área inicial a gente calculou ali, que deu 15, né? Então, 15 menos... Agora, a gente tem que abrir um parênteses, né? Toda essa bagaça aqui, ó, que é a área final, que a gente calculou. 15 menos 5y menos 3x mais xy, né? Eu lembro, se eu não me engano, até na aula passada, que teve um aluno que chegou a falar, né? Qual que era o resultado final. Só que ele tinha esquecido de algumas regrinhas de sinais. Então, como que a gente calcula aqui a área perdida, então? Ó, olha só esse sinal de menos aqui. Nós vamos ter que aplicar a regrinha de sinal em todos os casos aqui, ó. Então, nós vamos ter 15. Pega esse sinal de menos aqui. Deixa eu mudar a cor da caneta. Menos com mais dá menos, né? Então, menos 15. Menos com menos dá mais. Então, mais 5y. E menos com menos aqui, ó, dá mais de novo. Mais 3x. E menos com mais dá menos, né? Menos xy. A partir daqui, basta fazer o quê? Juntar termos semelhantes. A única coisa que a gente consegue fazer aqui é o seguinte, ó. Eu tenho aqui 15 e eu tenho aqui menos 15. 15 menos 15 dá zero, né? Então, pode eliminar. Só sobra o quê? A nossa área perdida vai ser o que sobrar, né? 5y mais 3x menos xy. Essa daqui é a nossa área perdida, tá? Então, o que a gente fez? Pegou a área inicial, subtraiu a área final e chegamos no resultado aí da área perdida, tá? Tá aqui a resolução final, ó. 5y mais 3x menos xy, que foi exatamente o que a gente fez aqui. Tá? Pode parecer um pouco confuso, mas é mais parte de entendimento do enunciado mesmo. Mas as contas são bem tranquilas de se fazer, né? Acho que só sobrou a Ana Vitória aqui comigo. Pelo menos aí, Ana, a parte de propriedade distributiva. Deu para entender bem? Você acha que dá para a gente realizar mais alguns exercícios parecidos nas próximas aulas? Está tranquilo? Ah, que legal então, Ana. Como a gente já está chegando no final da nossa aula, falta 5 minutinhos, eu vou encerrando por aqui, tá? Porque é basicamente esses dois exercícios que a gente tinha por hoje. Depois era só relembrar os produtos notáveis, então tá bem tranquilo, tá? Então eu vou ficando por aqui, nossa próxima aula só na semana que vem. Beleza? Ah, deixa eu lembrar, você tem acesso lá no Google Sala de Aula, Ana? Então, não sei se você já viu, mas eu já lancei lá a nossa provinha bimestral, tá? Para quem participou das nossas aulas ao vivo, vai ver que a provinha é bem fácil. São todos os exercícios que a gente fez aqui junto, tá? Bem tranquilinho, então. Só fazer a provinha lá. Você já chegou a ver ou não? Não. Então, ó, se você entrar lá na nossa... Tá vendo a minha tela aí? Ó? Se você entrar lá no Google Sala de Aula, lá no segundo B, aliás, né? Que é segundo B.
aqui em atividade, você vai ver aqui, ó, avaliação bimestral do primeiro bimestre. É só clicar nela aí e resolver, tá? Vai ver que é bem facinha a prova, tá? São 10 questõezinhas, bem de boinha. Só fazer. A gente vai ter aí, se eu não me engano, até dia 20, mais ou menos, para vocês fazerem. Belezinha, então? Então, forte abraço. Fique aí com a próxima aula. E até mais. Valeu!